Boa noite aos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Esse é o nosso tema da nossa campanha de missões mundiais de 2020. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. E esse é o versículo-chave da nossa campanha. Eu quero incentivá-los a manterem as suas orações por nossos missionários. E se você ainda não fez a sua oferta, fique à vontade para fazê-la. No final desse mês, nós vamos enviar a oferta para a Junta de Missões. Ok? Nosso alvo é R$ 5.000. Nós temos aí uma média de 100 pessoas que frequentam, que são membros da igreja. Sairia aí R$ 50 para cada irmão, mas fique à vontade para fazer a sua oferta como você entender no coração. Faça isso com alegria. A palavra de Deus diz para que nós entreguemos os nossos dízimos, as nossas ofertas, que o façamos com alegria. E, muito bem, eu quero orar com você nessa noite. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus antes de nós termos a nossa reflexão na palavra. Obrigado, Senhor, por essa noite de paz, noite agradável que o Senhor nos dá, noite de celebração, e pedimos que o Senhor abençoe a nossa reflexão, o nosso meditar na Tua Palavra, e faça, Senhor Deus, diferença no nosso coração, na nossa vida, Pai. Abençoe-nos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero começar com uma história de amor. Roberto e Sueli eram apaixonados, mas viviam longe um do outro. Eles tinham um compromisso de noivado e Roberto queria surpreender sua amada. Então um dia ele procurou um grande amigo seu, o Antônio, que viajaria para uma cidade perto de onde Sueli morava, e lhe fez um pedido. Ele lhe mostrou um pacote maravilhoso, era um presente, daqueles que você se encanta, daqueles que você tem até constrangimento de abrir. E disse assim para o Antônio: este é um presente que eu preparei para a Sueli. Ele é o maior presente que uma mulher amada pode receber. Depois que ela abrir esse pacote, Antônio, ela será a mulher mais completa e realizada do mundo. Ela nunca mais será a mesma depois que ela desembrulhar esse presente. E esse presente vai supri-la de tal forma que praticamente todas as suas necessidades vão ser supridas. E eu gostaria que você dissesse a ela que eu vou presenteá-la com esse pacote, mas você não pode saber quando isso vai acontecer. Mas diga a ela que é algo maravilhoso, que vai deixá-la extasiada e que toda a razão da vida dela vai ser voltada para esse presente. O Antônio, como bom amigo do Roberto, viajou, fez a sua viagem, procurou a Sueli e deu aquela notícia a ela. Você vai receber um presente, e deu todos os detalhes que o Roberto havia recomendado a ele. Mas ele ficou tão curioso e foi pesquisar o que havia naquele pacote e como aquilo poderia satisfazer tão completamente as necessidades da Sueli. Ele encontrou poucas informações e praticamente o que o deixou mais curioso ainda. E descobriu que aquilo passou a ser uma ânsia muito grande para ele. Passou a ser um grande anseio. Ele queria muito saber o que era aquele presente e se era possível ele também poder desfrutar do conteúdo daquele presente. Então ficou para ele ficou no coração do Antônio um desejo muito grande de estar junto com Roberto e Sueli quando aquele presente fosse entregue. Você ficou curioso, eu imagino. Eu também ficaria muito curioso com uma história dessa. Mas essa história, meus irmãos, que não acaba
do jeito que nós gostaríamos, ela é para pensarmos na emoção dos profetas. Quando Deus revelou a eles que nós receberíamos um grande presente através do Senhor Jesus. Quando Deus revelou a eles que os nossos pecados seriam perdoados de uma vez por todas, como, por exemplo, ele falou para Isaías no capítulo 53. O texto diz assim, eu vou ler na versão, nova versão atualizada, diz assim, nova versão transformadora, desculpa, diz assim, foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, mas ele foi ferido por nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos nós curados. E por causa de tudo isso que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Seremos livres, seremos perdoados de uma vez por todas, o véu do templo será rasgado, teremos acesso direto a Deus pelo sangue do Cordeiro. Quando isso vai acontecer? Em que circunstâncias essas promessas vão se cumprir? Será que estaremos lá para ver esse presente, para desfrutarmos dele também? Imagino que essas seriam as perguntas que pairavam na mente dos profetas quando eles anunciavam essas verdades e esses fatos sobre a vida de Jesus e a implicação desses fatos na nossa vida. A morte e a ressurreição de Jesus tem um resultado tão importante sobre a vida daqueles que são alcançados pela graça de Deus em Cristo, que os profetas, como Isaías, queriam investigar, queriam saber mais, queriam entender, queriam experimentar. Pedro diz que eles indagaram, inquiriram acerca da graça que nos foi destinada. E até os anjos queriam ter mais informações. E quem sabe, também poderiam experimentar a graça. Diz assim o texto de 1 Pedro, até os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito quando profetizaram. E para vocês, quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês, buscaram descobrir que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua glória posterior. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Esses versos do primeiro capítulo da primeira carta de Pedro nos convidam a uma reflexão da profundidade e da beleza da graça de Deus derramada sobre nós naquele domingo da ressurreição. Eles nos chamam para mais uma vez abrirmos o presente e nos maravilharmos com o seu conteúdo. Os profetas não tiveram esse prazer, mas a sua curiosidade, o seu anseio por participarem desse momento, devem nos intrigar. O que será que eles queriam ver que nós ainda não vemos? Esse texto de Pedro nos instiga. Será que por ser tão acessível a nós, não conseguimos enxergar a profundidade de sua beleza? Será que por ser tão graciosa, não conseguimos ainda ver o que eles tanto queriam ver? O que é tão maravilhoso na graça assim? As raízes da palavra graça, no idioma grego, é eu me regozijo, eu estou feliz. Esta felicidade tem uma razão simples, mas muito profunda.
do Evangelho de Cristo, vem a notícia de que eu mereci, de que eu recebi o que não mereço. Eu mereci o castigo e recebi o perdão. Porque isto é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados, disse Jesus na ocasião do seu último encontro com seus discípulos. Uma das maravilhas da graça é que pelo sacrifício de Jesus nós fomos perdoados. Não se trata somente de pecados que dizem respeito a questões morais. Ser perdoado por Deus é ser uma nova criatura. O perdão de Deus tem um nível ontológico. Diz a respeito do que éramos e a respeito do que somos agora. Tem a ver com o nosso ser e não simplesmente com as coisas que fazemos. Paulo diz assim, que uma vez alcançados na graça, nele vivemos e nos movemos e existimos, porque dele também somos todos geração. Estávamos fora de Deus, é como se nós estivéssemos fora de Deus, estávamos perdidos, cada um se desviando pelo seu caminho, como se fizéssemos de nós mesmos o nosso próprio Deus, nos movíamos nas trevas e simplesmente fora da dimensão divina. Pelo perdão, agora nós estamos nele. Em Cristo Jesus, somos chamados a vivermos, nos movermos e existirmos em Deus. Mas será que enxergamos a profundidade dessa faceta da graça de Deus em Cristo Jesus, do nosso perdão? Você vive de fato como alguém perdoado por Deus? Você se desvencilhou do fato de tuas culpas, da tua desumanidade fora de Deus? Se desvencilhou de fato dessa realidade que viveu antes de ser alcançado pela graça? Você entrou no Santo dos Santos, de peito aberto, pelo acesso que Cristo deu? Diz assim o texto de Mateus, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Ou você ainda se sente um devedor? Ou a graça não teve ainda o efeito libertador que ela pode ter? Acho que essa é uma das indagações que a curiosidade dos profetas e dos anjos provoca em nós. Será que eu ainda não vivi a dimensão total do perdão de Deus? Será que minha batalha ainda é uma luta para fugir do inferno? Ainda não é aquela jornada feliz, alegre, cheia de gratidão para o céu? Será que eu ainda me sinto devedor? Um escritor que eu gosto muito, num trabalho excelente sobre o perdão e a graça, chegou à seguinte conclusão. As duas principais causas dos problemas emocionais entre cristãos são o fracasso em entender, receber e viver a graça e o perdão incondicional de Deus, e o fracasso de distribuir esse amor, perdão e graça incondicionais aos outros. Parece que nós sempre colocamos alguma condição para ofertar, para se dar, para distribuir amor, graça e perdão. Nós lemos, ouvimos, cremos em uma boa teologia da graça, mas não é através dela que nós vivemos. As boas novas do Evangelho, do perdão e da graça, não penetraram no nível das nossas emoções. Ficam orbitando ao redor delas, no nível da razão, mas não penetram no âmago das nossas emoções. E aí algumas perguntas. Você ainda está ferido? Você vive amarguras do teu passado? Existe alguma voz na tua memória que te diz que você precisa pagar algo que ficou pendente lá no passado? Você sente culpa pelos caminhos, pelas decisões de alguém? De um filho, por exemplo? Você se entende responsável por algum prejuízo que causou na vida de alguém? Ou causado na vida de alguém? Você se relaciona com Deus achando que precisa compensar algo com a tua oração, com a leitura da Bíblia, com a conduta moral,
com o teu dízimo, com as tuas ofertas, com cargos na igreja, com ativismo, com aquela busca frenética por uma espiritualidade mística. Você tem uma necessidade muito grande de exibir espiritualidade para os outros, para mostrar que você mudou mesmo, que é muito convertido, que é muito espiritual. Você tem muita dificuldade de perdoar aquele que te ofendeu. Você tem muita dificuldade de pedir perdão por tuas faltas a Deus, ao próximo, de assumir os teus erros. Se você, para alguma dessas perguntas, respondeu sim, eu tenho sim, então ainda não abriu todo o presente. Não abriu todo o presente. E os profetas e os anjos estão te dizendo assim: tem algo a mais no pacote. Não precisa ser só isso. Se essa cura vai sendo protelada, é porque não nos apropriamos totalmente do presente que Deus nos deu, da sua graça, que diz respeito ao perdão. Max Lucado, num livro muito interessante, ele escolheu os cravos, nos diz assim: nós somos convidados para entrar na presença de Deus qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento. Deus removeu as barreiras que nos separavam dele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A barreira do pecado caiu. Ele removeu o véu, Jesus removeu a barreira. Mas a nossa tendência, meus irmãos, é levantarmos essas barreiras. Embora o véu não exista mais, há um véu no nosso coração. Nossa consciência de culpa torna-se o véu que nos separa de Deus, que cria barreiras entre nós e Deus, que não nos permite viver de forma mais plena a graça de Jesus e o perdão, experimentar o perdão de Deus. E a culpa é sempre acompanhada de uma defesa. E normalmente essa defesa é o nosso orgulho, a nossa presunção. Por isso a dificuldade de encontrá-la dentro de nós. Mas ela pode estar aí. Se ao olhar para a graça você ainda não tem plena alegria de perdão e liberdade na presença de Deus, é porque a culpa está aí. Ele ainda nos diz assim, o Filipianos, o Max Lucado: não confie em sua consciência. Confie na cruz. O sangue foi derramado e o véu foi rasgado. Você é bem-vindo na presença de Deus. Portanto, meus irmãos, a Páscoa de Jesus, sua crucificação, morte e ressurreição, é o convite para entrarmos na presença de Deus, para vivermos, nos movimentarmos e existirmos em Deus, nele e para ele. Abra o presente e descubra tudo o que tem lá dentro. Ainda falta alguma coisa. Você está perdoado. Os teus pecados foram apagados. Você tem uma nova natureza. Busque intensamente a verdade maravilhosa do Evangelho da Graça. Você não precisa pagar nada para Deus. Se dispõe a perdoar, se dispõe a pedir perdão. Entre livremente no Santo dos Santos. Viva, movimente-se e exista em Deus. Os profetas e os anjos, na sua curiosidade, te desafiam a essa verdade, a essa vida. Que Deus te abençoe. Se sofrimentos eu causei, Senhor, se o meu exemplo fez alguém cair, sem teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo, calmo, sem lutar por ti,
vezes 1000. Transforma este pobre pecador. Amém, Senhor. Amém. Antes de nós orarmos, finalizando o nosso trabalho nessa noite, eu quero mostrar para os irmãos a apresentação das fotos que nós mostramos pela manhã, mas agora numa segunda edição. No processo da primeira edição, algumas fotos faltaram, nós percebemos isso e agora incluímos todas as fotos. Se você sentiu falta da sua foto pela manhã, me perdoe, nos perdoe. Foi uma falha nossa, um equívoco no processo de edição e agora nós estamos corrigindo aí com uma segunda edição mais completa, tá bom? Eu insisti com os irmãos para que me mandassem as fotos e isso foi feito, e os irmãos mandaram as suas fotos, nada mais justo que todos estejam incluídos, tá bom? Nos perdoe mais uma vez e agora a edição está bem completa. Quero aproveitar para agradecer o Farrell, que tem aplicado aí seus conhecimentos técnicos, tem me ajudado bastante nesse processo de produção dos vídeos, da edição. Muito obrigado, filho. Você tem abençoado a nossa vida, viu? Ok, vamos então rever a segunda edição do nosso trabalho aí da família Primeira Igreja Batista de Cornélio Procópio. Da mesa, silêncio, oração. Lembramos, pensamos, queremos chorar. Em volta da mesa, alguém come pão e um corpo nos faz relembrar. Tchutchuru, tchuru, tchutchuru, tchuru, tchutchuru, tchutchuru. Da mesa o cálice vem, meus olhos vermelhos no vinho a brilhar, me fazem lembrar o sangue a escorrer, tristeza e alegrias, ninguém pra explicar. Em volta da mesa, as mãos vamos dar, o corpo unido vai anunciar que em breve pra mesa Jesus vai voltar. Em volta da mesa as mãos vamos dar, o corpo unido vai anunciar que em breve pra mesa Jesus vai voltar. Silêncio, oração. Lembramos, pensamos, queremos chorar. Em volta da mesa alguém come pão e um corpo nos faz relembrar. O cálice vem, meus olhos vermelhos no vinho a brilhar, me fazem lembrar o sangue a escorrer, tristeza e alegrias, ninguém pra explicar. Em volta da mesa, as mãos vamos dar, o corpo unido vai anunciar, em breve
pra mesa, Jesus vai voltar. Em volta da mesa, as mãos vamos dar. Um corpo lindo vai anunciar que em breve pra mesa Jesus vai voltar. Da mesa, silêncio, oração. Lembramos, pensamos, queremos chorar. Em volta da mesa, alguém come pão e um corpo nos faz relembrar. Tchutchuru, tchuru, tchutchuru, tchuru, tchutchuru, tchutchuru. Vamos orar. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós te bendizemos, Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai, nosso Redentor. Te damos graças por esse domingo, pelas provisões do Senhor. Te damos graças por essa oportunidade de estarmos juntos dessa forma. E pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana com testemunho, convivência do teu perdão e do teu amor, da tua graça. Abençoa os meus irmãos, dá-nos o sono do justo e que a tua paz, o teu amor, os teus consolos estejam sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te deu uma semana gostosa, uma semana abençoada. Se você quiser cantar uma música, mandar um vídeo para cá, para a gente pôr na quarta-feira, bom, vai ser um prazer te ouvir, vai ser um prazer te ver. Não precisa ser uma música, se você quiser mandar uma palavra uma palavra para a igreja, de boas-vindas, uma palavra de carinho para a igreja, vai ser um prazer. Bom, Deus abençoe. Volta da mesa, silêncio, oração. Lembramos, pensamos, queremos chorar. Em volta da mesa, alguém